Pois bem, queridos irmãos, graças a Deus estamos encerrando o ano de 2019. Estamos na última lição desse ano, a lição de número 13. Somos gratos a Deus pelo ano que passamos com os irmãos. E dessa vez, governo divino em mãos humanas, a última lição encerra, tratando sobre a velhice de Davi. O texto áureo está baseado em 2 Samuel 23:5. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conceito eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. 2 Samuel 23:5. A verdade prática, a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento para com Deus e para Deus. A leitura bíblica em classe está baseada em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo de número 7. Queridos irmãos, a velhice é algo que nem todos passarão. Mas se você não quer ficar velho, morra já, quem é novo. E quem está velho, glorifique a Deus por poder chegar na velhice, A Bíblia vai, primeiro Deus, já no período de Noé, Deus fala que não permitiria que o homem vivesse mais de 120. E já nos dias de Davi, Deus vai falar que o muito viver do homem é 70. O resto? Alguns, pela sua robustez, vai chegar a 80. E o melhor deles é canseiro e enfado. E depois o próprio Jesus vai citar, ou vai ratificar, confirmar essa palavra. Que o muito viver é 70 e 80. Alguns, pela sua robustez, o melhor chega aos 80, e o melhor deles é canseira e enfado. Então, nós não podemos ter uma visão errada quanto à velhice. E eu estava dizendo em off ao presbítero irmão Sérgio, agora comentando aos irmãos, que se tinha alguém para chegar na velhice muito triste, ou quem sabe decepcionado com N situações, esse homem era Davi. Mas nós vamos ter aqui um aprendizado muito bom, no meu ponto de vista, com Davi, que é chegar na velhice vencendo as intempéries da vida, mas tendo ainda um coração de ânimo pronto, tendo ainda esperança e ainda conseguindo manter comunhão com o Senhor. Isso é muito importante. Passando aí para o presbítero irmão Sérgio, o primeiro tópico, uma visão geral aí, sobre a velhice. A paz do Senhor a todos, é uma alegria mais uma vez nós estarmos aí reunidos para falarmos e comentarmos a palavra de Deus nessa lição aí, a última lição do trimestre, muito boa, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, que nós ficamos aí em 1º e 2 Samuel, falando de início lá, o tempo dos juízes, aí depois dos juízes a ascensão de Samuel para a substituição de Eli, e depois o povo pedindo um rei, e ali o primeiro rei de Israel, Saul, e agora nós estamos no final do reinado de Davi, e é claro que teríamos muito mais coisas para explorar dentro desse assunto, mas não é o nosso objetivo também exaurir esse tema, mas aclarear alguma coisa. E falando de velhice, a população brasileira está caminhando para o envelhecimento da população. Tem diminuído a quantidade de pessoas que geram filhos, os brasileiros estão diminuindo a quantidade de filhos por família, e a população está envelhecendo, quer dizer, está vivendo um pouco mais. E aí, com o passar do tempo, também a velhice não é só alegria, mas também tem problemas de enfermidade, problemas de solidão e tantas coisas que nós podemos perceber. E é interessante notar que é natural que o homem ele vá envelhecendo. É natural. Não, quando a pessoa morre mais cedo, nós dizemos assim,
poxa, que pena, foi tão cedo, né? Alguns vão por questões de acidentes, outros vão por questões de enfermidade, mas naturalmente o homem tem aumentado a quantidade de tempo na Terra. Há casos hoje mais comuns de centenários, né? Pessoas com 100, 102, 105 anos que estão vivendo. E é comum nós vermos na casa de Deus pessoas com 80, 88 anos na sua lucidez caminhando, né? E é bom que você que está indo nessa jornada, se Jesus não voltar, que possa ter uma velhice saudável, né? Que não fique você recluso lá, isolado, mas possa ser alguém que participa de algum tipo de atividade. Manter grupos de amizade com pessoas da mesma idade, para que você tenha uma velhice com saúde e, acima de tudo, com pessoas ao seu redor. Não são poucas as pessoas que a gente percebe que vão ficando com mais idades e vão se isolando. Quase não saem de casa, quase não conversam com outras pessoas e, por vezes, até uma vida meio que amargurada, né? E pessoas que têm atividades, por exemplo, se aposentam ou abandonam algum cargo dentro da igreja, aí já não tem todo aquele trato como era, né? Porque imagina, se você é um pastor de igreja, não dirige mais congregação, ou era um líder de algum grupo, já não lidera mais, então já, claro, não tem aquele pessoal te rodeando, e há pessoas que ficam tristes por causa disso. Mas nós devemos também procurar irmos ao encontro das pessoas. Não só esperar que as pessoas nos visitem, mas também visitar as pessoas. E agora nós vamos falar assim, você que tem o seu pai, a sua mãe, né, em idade, não deixe de visitá-los, né? Faça a sua visita semanal, pelo menos uma vez na semana, se mora próximo, ou todos os dias, pelo menos para dar um abraço, tomar um café, conversar. Não despreze as pessoas de idade. Na casa de Deus, abrace as pessoas de mais idade. Tenha esse carinho, né, de dar ali um abraço, conversar um pouco, ficar sentado ouvindo. Geralmente na velhice as pessoas parecem que ficam mais carentes. E eu vou dizer para você que temos condições de aprender muito com as pessoas de idade. As pessoas, quando estão nessa fase da vida, é uma fase onde elas já passaram por muitas situações e podem nos prevenir de passar por esse tipo. Você que está começando o ministério agora, não despreze aquele pastor que já está ali jubilado, aquele obreiro, presbítero ou diácono que está lá já cansado. Sabe que aquela pessoa tem uma história, né? Ela fez muita coisa. E aí, por vezes, você olha assim e não releva, né? Acha que tem que estar no mesmo ritmo que você. E nós também estamos caminhando para ficarmos sentadinhos no nosso canto. Então, a velhice aqui, como Davi, teve o privilégio, né? Nasce no coração dele o desejo de fazer a casa de Deus, o templo do Senhor, e Deus não o permite por ele ter sido um homem de guerra, de batalha, um homem que acabou, devido à circunstância, tirando vida de muitas pessoas. E Deus disse: Davi, meu servo, tu não farás a minha casa, a minha morada, teu filho que sucederá a você, Salomão, esse sim. Mas Davi não se ressente disso na sua velhice, e aí há registro, né, que ele deixa uma boa parte do material pronto, muito ouro, muita madeira, muitas pedras preciosas, para que o seu filho possa dar continuidade. E nisso eu acho fabuloso. É isso aí, irmãos. E a velhice você pode continuar produzindo, né? Nós vamos achar um dos homens que a Bíblia declara a sua velhice, que eu acho muito interessante, é a questão de Caleb, até pontuada aqui também pelo autor. Josué e Caleb. Que quando Caleb, tanto Josué e Caleb, mas Caleb, quando ele reivindica a terra, ele fala com Josué: eu, aos 45, quando saímos do Egito, eu estava com todo o vigor. Tal era o meu vigor naqueles dias, o mesmo vigor eu tenho hoje, e a minha porção de terra eu não quero de graça, eu quero lutar por ela, quero batalhar por ela. Aí você pode definir que velhice você quer ter.
se você quer ser um velho que vai continuar produzindo, se você quer ser um velho que vai ficar no canto jogado, se você quer ser alguém útil, porque duas situações, nós os mais novos, precisamos procurar conselhos, conversar e ouvir, e os mais velhos precisam ter também conosco a paciência de nos ensinar. Nosso linguajar é diferente, nosso tempo é diferente, e é muito interessante para você, professor, que na hora que a gente explica a lição da escola dominical, ou nós que às vezes ministramos a palavra, precisamos agora ter esse cuidado de que o nosso linguajar atinja aqueles irmãos que já ultrapassaram os 70, os 80, estão indo para os cultos e ouvindo a palavra, que eles também precisam absorver, mas que também atraia esses mais novos. E se você procurar ter uma linguagem prática, todos entenderão. Então, Josué e Caleb é um exemplo. A velhice, né, irmãos, aqui a concepção bíblica da velhice, ela vai apresentar os seus problemas. Barzilai, por exemplo, ele afirma, né, ele fala, olha, eu já estou com uma certa idade, então eu não vou conseguir comer tão bem, não vou sentir o gosto tão bom da comida, leva outro no meu lugar e etc. Nós vamos ver que a velhice, ela traz os seus problemas, mas que a velhice, irmãos, é uma dádiva de Deus, né? É muito interessante, né? Eu convivo com uma pessoa, um pastor, que eu estou sempre por perto, não vamos citar o nome, o presbítero Monsés também conhece. Não, pode Ele é falar, um homem de 90, Adalberto Stuck. né? O pastor Adalberto Stuck já está lá com seus 94, mas faz questão de estar nos cultos de ensino, faz questão de ouvir a palavra, e tem assunto que ele chega e fala, poxa, eu pensava diferente, eu tenho um livro lá que eu vou te emprestar para você dar uma olhada. Isso, irmãos, isso é algo fabuloso, é extraordinário, é muito bom. Vou até pontuar aqui o presidente da Assembleia de Deus, do maior ministério do país ainda, né, que é a Assembleia de Deus ligada ao Belém, a Assembleia de Deus do Belenzinho, pastor José Huerto, lá com seus 85, indo para 86 anos, ainda produzindo isso, irmãos, isso é bênção de Deus, isso é maravilhoso, e que você, irmã, que você, irmão, seja esse velho abençoado, que a Bíblia vai dizer no Salmo 92, né, que os velhos na sua velhice darão frutos, e frutos viçosos. Passando aí, irmãos, para o segundo tópico aí, problemas na velhice de Davi. Né? E é interessante que a velhice você vai continuar tendo problema, né? Davi, ele se demonstra um velho ainda com vigor, mesmo que eu disse ao presbítero Mão Sérgio que Davi era para chegar na velhice um velho muito triste, chegar um velho amargurado de alma, com muita raiz de amargura, porque ele teve um problema, o primeiro problema que ele enfrenta e que ele carrega era ver um filho tirando a vida de um outro filho. Um filho que abusa sexualmente da própria irmã. E depois o filho que tenta tomar o seu trono. E aqui na velhice, quase no encerramento da sua vida, no findar da vida, ele enfrenta mais uma vez um problema com o filho rebelde, né? Esse filho, a Bíblia fala que Davi nunca conseguiu dizer um não para ele, e ele vem com os mesmos traços, com as mesmas características de Absalão, não aprendeu a lição. Aí fica para nós, os mais novos, né? Nós temos que observar as situações e de cada situação a gente aprender a lição para não cometer o mesmo erro. Adonias tinha tudo para não cometer o mesmo erro, né? Porque Absalão morre daquela forma trágica, né? Cravado, pendurado, quando ele foge, fica lá pendurado nas árvores, mesmo que ele tinha 20 mil homens, mas não resolveu o problema. Esse aqui tinha a mesma regalia, né? Os mesmos privilégios de Absalão, mas ele Adonias toma por si, não bons exemplos, se torna como Absalão, enfrenta Davi, e outra coisa, mostrando que na velhice você vai ter que enfrentar problemas. Quando eles chegar, não adianta correr, não adianta ficar depressivo, não adianta esconder, a questão é enfrentar, e adiante Davi enfrenta esse problema, demonstrando assim, eu acho muito interessante que Davi, com todas as intempéries que ele enfrenta, ele até não está assim, no meu ponto de vista, né?
Davi nem está tão velho, como de 70 anos agora. Mas o Sérgio, quando nós chegar nos 70 aí, que nós vamos estar começando a viver. Agora nós estamos ainda meio adolescentes. 70 nós vamos estar subindo o Everest. Maravilha! E Davi estava com 70 anos, né? Mas ele enfrenta o problema, ele resolve, e fica para nós aí esse aprendizado. Adonias tinha um plano, né? Sabia que aparentemente não haveria entrave, né? Porque o seu pai nunca lhe tinha contrariado. Irmãos, aí um aprendizado para mim, pai, para você, pai, para nós, professores. Nós, eu, mas o Sérgio e boa parte de alguns que nos ouvem, ainda estamos na idade de criar os filhos, estamos ainda nessa linda e árdua tarefa. O não faz parte, o não ajuda, o não educa e o não forma caráter. Como esse moço Adonias não recebeu nenhum não, ele pensou, tá beleza. Tá tudo bom. Papai agora vai me entregar o trono, vai me entregar tudo e vamos embora. Mas não foi bem por aí. Davi, ele, no final da vida ali, ele começa, né? Essas são as últimas palavras de Davi. Diz o homem que foi levantado em altura, um ungido de Deus, um ungido de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim. Quer dizer, Davi está no final da vida enfrentando problemas e, no entanto, ele está com a palavra de Deus no seu coração. Essa, creio que é uma das melhores situações que nós podemos perceber no final da vida, mesmo em dificuldade, mesmo enfrentando mais uma rebeldia, mais uma revolução ou revolta de Adonias, e o próprio Joabe, seu amigo, virando as costas para ele no final da carreira, né? Eu acho assim incrível. Joabe já tinha matado Absalão sem necessidade, né? Não precisava ter matado Absalão, poderia ter deixado outro matar ou ter prendido ele, mas mancha a sua vida. Já tinha matado Urias, tudo bem, mas não é esse o lá de Hebron, agora esqueci o nome dele. Mas se você perceber, então, Joabe, ele vai manchando, né? Joede. Então ele mata Joede, mata Absalão. Então ele não era muito assim. Agora, no final da carreira, acaba virando as costas para o seu líder, né? Para o seu rei. E é uma situação difícil, irmãos. Que nós possamos seguir o exemplo aqui de Davi nesse quesito de manter e guardar a palavra no coração. Devido ao casamento, como falamos na lição passada, devido a muitas famílias, a muitas esposas que Davi teve, né, e as concubinas, a sua família não serve de exemplo para nós. Nos dá prova que a monogamia, o casamento único, é o melhor caminho. É o modelo ideal que Deus fez. Adão e Eva é um casal, né? Você e a sua esposa. Então aqui nós vamos ver que essa guerra entre os irmãos, mulheres, né? A própria Batseba ali reivindicando agora o seu lugar. É a Batseba que faz com que o plano de Deus se cumpra na vida do seu filho. Ela briga pelo reinado. Ela disse, Davi, tu nunca repreendeu esse menino. Agora ele está lá se auto-intitulando rei junto com Joabe e tu não vai fazer nada. Então é nessa hora que, mais uma vez, nós vemos uma mulher colocando direção naquilo que era para ser um homem. Era para Davi levantar-se e ter feito já por ele próprio. Mas do lado dele tinha essa mulher, que o passado mostra que ela tem muita virtude, né? Ela levanta-se e reivindica aquilo que é direito do seu filho, ela briga pelo seu filho. E aí Salomão, ele vai tomar a direção do governo e vai ter 40 anos de muita paz, de muita prosperidade. Deus vai dar sabedoria a esse homem, né, para ele reinar sobre Israel. Então, nós vamos aprender com Davi a questão de você guardar a palavra de Deus, a questão de você preservar um coração sadio, de mesmo em meio a dificuldades e prova, você não renunciar ao Deus que você serve.
como o próprio apóstolo Paulo, ele no final da carreira, ele não está com o coração amargurado, não está com ressentimento de ter abandonado a sua carreira junto aos fariseus ou junto ao povo dele, mas ele abandonou tudo para alcançar a sua coroa da vida. Quer dizer, que bom quando nós podemos ver na vida de uma pessoa que está finalizando, não ressentimento, não, como diz o outro, ficar olhando para trás e assim, poxa, eu poderia ter chego num posto que eu não cheguei. Eu já conversei com algumas pessoas que tiveram desejo de alcançar alguma coisa e não alcançaram, e estão no final da vida, estão assim ressentidos, magoados, frustrados, porque não chegaram onde acharam que deveriam ter chego, né? Por isso a nossa vida como única devemos colocar na mão de Deus e buscar com diligência aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Não sejamos nós negligentes, não sejamos nós omissos e não postergamos ou como diz, procrastinamos ou deixamos para mais tarde aquilo que nós podemos na nossa juventude ou na força que Deus tem dado ou no momento da saúde de ir para a luta, de ir para a guerra, para conquistar o que Deus tem colocado. A velhice deve ser um momento prazeroso, um momento em que você estará acolhido pelos seus filhos, pela sua família, e outra nos demonstra que nós como cristãos devemos cuidar para não colocar os nossos pais no asilo, na casa de repouso. Mas aí que essa casa de repouso não é para o velho, né? Não sei. É para quê? É para os filhos, não é para o velho. Porque explica lá, melhor então. Porque lá quem repousa é os filhos que ficam repousados, sossegados em casa. Agora porque sim. O velho fica triste. Normalmente a gente visita, nós que temos hábito, se você não tem o hábito, visite. Eu sempre falo com a minha esposa, meu sogro, minha sogra, minha mãe, no que depender de mim, nunca irão para o asilo. Justamente por eu ter uma vida sempre visitando, e às vezes você chega em alguns e eles falam, poxa, eu criei, eu lutei, o nome eu não vou dizer, mas eu visitei um pastor no asilo e disse, Luciano, você me conhece, você viu tudo que eu fiz pelos meus 3 filhos, fora ainda os 2 da primeira esposa, quando eu casei, então ao todo 5, e na verdade eu estou aqui hoje repousando, eu não estou em repouso, quem está em repouso são os meus filhos que não querem cuidar de mim. E eu voltei, irmãos, para casa muito triste, né? E na realidade ele falou para mim, o que eu ganho de aposentadoria, eu queria estar na minha casa, ele falou, eu queria estar na minha casa. Se os meus filhos não quisessem cuidar de mim, pegar simplesmente o meu dinheiro, pagasse alguém para passar as noites comigo, mas me deixasse na minha casa, e uma vez por semana eles fossem me ver na minha casa, mas não jogado aqui. Eu estou aqui, mas eu me sinto jogado. Então ele falou para mim, então não é casa de repouso, é para eles o repouso, porque eu não repouso. E eu voltei assim meio... Você volta triste, sem ter até o que fazer, porque se você não é filho, você não tem como nem mover, nem nada, porque ele estava bem cuidado. Então ele falou para mim, então repouso, eu não me sinto repousado. O repouso é para meus filhos, que não precisa preocupar. Então, para mim, seria interessante que eles pagassem o cuidador para cuidar de mim na minha casa e eu morresse na minha casa, onde eu os criei, onde eu os sustentei, onde eu fiz de tudo por eles. Então, irmãos, isso é muito complicado. Davi aqui, ele morre, no seu leito de morte, ele ainda conduz o reino, orienta Salomão e ele morre em casa. A Bíblia vai dizer que ele dormiu com seus pais para acordar na eternidade com Deus, né? Então ele morre em casa, né? Então isso é muito importante, irmãos. Eu, no que depender de mim, é algo que eu sempre passo. Nós temos que ter muito esse cuidado. O presbítero irmão Sérgio pontuou muito bem. Nós não temos como fugir, porque no Brasil hoje a taxa que eles chamam no caso, né? A taxa de natalidade, no caso, a taxa que a pessoa vive. Agora, é interessante que nós, os homens, ainda estamos entre os 75 e 77, e as mulheres agora mudaram para 79 e 81. Então, nós temos uma probabilidade de ficar... Não, elas ficam viúvas. Elas ficam viúvas, né? Nós morremos mais cedo. Nós morremos mais cedo. Mas por quê? Porque o homem quase não vai
se tratar. A Então, mulher, já desde novinha, ela sempre está sempre... se tratando, está no ginecologista e tem os filhos, está se tratando, menopausa se trata, nós não preocupamos. Então, algo importante a se pontuar para que a gente lute para ter uma vida, uma velhice com qualidade. E na velhice, irmãos, nós vamos ver que Davi, ele ainda continua inspirado, que eu acho isso muito importante. Ele abençoa Salomão, ele aconselha Salomão, e ele fala: Salomão, o Senhor não permitiu que eu construísse. Mas eu vou deixar... Mas eu estou deixando ouro, deixando prata, deixando madeira, o terreno está comprado, o projeto está pronto, mas ele não fala: eu estou muito triste porque Deus não me deixou fazer. Ele fala: meu filho, vai e faz. Faz a casa do Senhor. Então, irmãos, isso é muito importante, você chegar na sua velhice entendendo que você chegou aonde Deus quis, não aonde você talvez gostaria. E talvez onde você gostaria, talvez você não teria ficado velho. E talvez você nem seria tão bom como você pensa. Eu penso sempre muito nisso, irmãos. Eu vou chegar só aonde Deus quer. Eu chegando onde Deus quer já está de bom tamanho. E Davi, o Pai nos dá esse ensinamento. Ele não termina a vida amargurado. Não termina também inconsciente, porque ele consegue ouvir Betseba, ele consegue chamar, Natã, consegue chamar Zadok, consegue chamar Benaia, consegue pedir que Salomão seja ungido, o rei, consegue que Salomão faça um juramento, que era o juramento que colocava-se a mão ali por debaixo da coxa do pai, consegue que Salomão faz o juramento, e ele descansa, ele morre, a Bíblia diz que ele morre em paz. Então, irmãos, que nós possamos entender isso aí, que a velhice está chegando. Para não chegar, tem que morrer novo, então vamos envelhecendo. Vamos tratar bem os nossos velhos, considerá-los, respeitá-los, ouvi-los. E você que já chegou na velhice, está nos ouvindo, está aí participando conosco das aulas, seja um velho feliz, seja alegre, porque a sua alegria vai atrair pessoas para perto de você. E se você for uma pessoa, um velho amargurado, infelizmente as pessoas vão ficar sempre com aquele sentimento, aquele medo, não dá para chegar perto do fulano, porque, meu Deus, só reclama, dói aqui, dói... A dor, irmãos, hoje é para todo mundo. A gente está novo, já está com dor. Então, dor todo mundo tem. Mas seja feliz, seja agradecido a Deus, isso é importante. É a idade do condor. Mas é interessante, para você que é o homem, faça lá o exame da próstata após os 45 anos, faça um check-up pelo menos a cada 2 anos, o bom seria a cada ano. Não fique com medo de ir no médico e descobrir alguma coisa, porque se tiver que aparecer, vai aparecer indo ao médico ou não, e às vezes dá tempo de você conseguir reverter alguma coisa. Não precisamos adiantar a nossa morte, Cuidar da alimentação desde cedo, como o templo do Espírito Santo, para que depois, futuramente, não esteja aí com diabetes, com HDL, com veia entupida, porque morre de qualquer jeito, mas tem pessoas que sofrem mais, porque se alimentaram mal, porque não cuidaram da saúde, porque desprezaram as recomendações. Então, nós devemos tomar cuidado, E outra, preservar a família. Davi não dá um bom exemplo com a família, mas nós podemos seguir um caminho diferente, Vamos fazer um caminho diferente, vamos tratar bem os nossos filhos. Se você tem nora, se tem genro, trate bem, trate com carinho, procure dar o melhor, Procure ter o prazer de almoçar pelo menos uma vez por mês junto com a família e passar com os netos. Isso é muito saudável e bom, porque aí você pode também estar transmitindo a palavra de Deus. E principalmente, o exemplo de Davi que eu amei, é que no final da vida ele ainda continua, reputando a Deus a sua posição, porque Deus o havia escolhido. Ele considera que Deus foi aquele que usou ele como instrumento para escrever salmos, para ganhar batalhas e para ele estar onde estava. Então, que nós possamos manter a nossa fé até
até o fim da jornada. E que nós possamos também abençoar essa geração que tanto contribuiu. Se hoje nós temos um ministério, se hoje nós temos alguma coisa, pode ter certeza que houve a participação de homens guerreiros, de homens que desbravaram, de homens que foram missionários, levando a mensagem junto com as suas esposas, né? Quanto trabalho nós temos hoje feito porque tiveram homens guerreiros e mulheres guerreiras que não desprezaram a saúde, desprezaram muitas vezes o conforto para levar a mensagem do Evangelho, para hoje nós desfrutarmos de toda essa estrutura, né? É de rádio, é de televisão, é de faculdades, formada por pessoas, livros maravilhosos de homens que escreveram porque foram usados por Deus. Nós possamos também deixar para a geração futura alguma coisa de bom se Jesus não voltar. Produza até o final da tua vida e sempre levando em conta que é Deus aquele que pode e quer nos abençoar. Então, agradecemos, desejamos aí um final de ano abençoado, as mais ricas bênçãos do Senhor, e que esse passar do ano seja marcado pela presença do Senhor, e que, se permitindo Deus, possamos eu, pastor Luciano, estarmos aí no próximo ano aí trazendo mais ensinamentos da palavra de Deus, e teremos novidades a partir de alguns dias aí de ensinamentos da palavra do Senhor. Pastor Luciano. Irmãos, obrigado por passar conosco aí este ano, acreditando nesse projeto, e que venha aí o 2020 cheio da bênção de Deus, querendo Deus, estaremos com os irmãos, e foi bom passar esse período com os irmãos aqui, desse 2019, né? Iniciamos a primeira lição, estamos terminando a última com alegria, né? Sentimento de alegria de poder servir, né? E que o nosso sentimento seja o mesmo sentimento de Davi. Estamos aqui porque a boa mão de Deus nos permitiu chegar até aqui, e um final de ano abençoadíssimo, e até ano que vem. Que Deus nos abençoe. Deus é por nós. Quem será contra nós? Aleluia.